pelas nossas inferioridades, pela nossa falta de vigilância, somos nós que convidamos, somos nós que atraímos para o nosso campo de energia esses irmãos que têm as mesmas vibrações e sentimentos do que nós. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Aí tem um comentário aqui de Kardec. Ó. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o excitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É um trecho da oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina isso. E é nosso trabalho. Né? E nós temos muitas dificuldades, como a gente viu aqui, essas paixões. E são as oportunidades que a gente tem no momento de fraqueza, no momento em que a vida se apresenta, né, com as mais variadas formas de dores, de aflições, é desenvolver a nossa fé. É a fé raciocinada, é entender que nós estamos passando por aquilo ali por algum motivo. Nenhum de nós sofre por acaso. Se não são consequências da nossa atual existência, são de existências anteriores. Nós não estamos aqui pela primeira vez, nós somos espíritos caminhando para a perfeição. E temos muitos erros, muitas dificuldades ainda, mas temos que ter essa fé, essa confiança em Deus, porque Deus é o Pai, é nosso Pai, é infinitamente justo, infinitamente misericordioso. Ele sabe das nossas falências, das nossas dificuldades, mas mesmo assim, Ele confia em nós. Ele confia que nós podemos vencer, mas basta que nós façamos a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Nós temos que nos ajudar como? Fazendo a nossa parte. Nos melhorando moralmente, avançando. E, claro, intelecto, nós já temos um avanço muito grande, mas é preciso também um avanço moral. E que a gente ainda não vê prevalecer na nossa sociedade e no mundo como a terra de provas e expiações. Porque nós que habitamos esse planeta, na sua grande maioria, com exceção dos espíritos aí que vêm em missão para nos auxiliar, a grande maioria de nós é falível e Deus sabe disso. Não nos condena, não nos julga. Ele, claro, nós temos todos os recursos à nossa mão, os esclarecimentos da doutrina espírita, que nos auxiliam, nos explicando o porquê de tudo isso, a reencarnação. Sem a reencarnação não há explicação. Nós podemos fazer, e as pessoas fazem realmente uma ginástica mental para justificar tantos absurdos que não tem, e que simplesmente a multiplicidade das existências, as nossas várias encarnações, esclarecem muito bem. Porque estão de acordo com o amor de Deus por nós, com a segunda chance que nós tanto precisamos. Mas é preciso que a gente se mexa, porque a gente quer, na maioria das vezes, somos acomodados, a gente quer que as coisas caiam do céu sem a gente fazer nenhum esforço. A gente quer que se opere verdadeiros milagres que a gente sabe que não existem na nossa vida, sem a gente ter nenhuma parte nisso. E não é assim que funciona.
Ele, claro, está aí dando as oportunidades, nós devemos desenvolver essa fé, essa confiança em Deus, porque se nós acreditamos, se nós já podemos compreender esses atributos de Deus, é claro que nós não podemos atribuir a Ele um castigo eterno para nós, claro que não. As oportunidades são dadas, basta que a gente possa entender, que a gente possa arregaçar as mangas. E para a gente poder compreender como é que se dá esse processo da comunicação, e é um processo que o que a gente vai estudar agora é uma coisa que explica todos os fenômenos, tudo o que acontece na nossa vida, a ação da prece, a mediunidade, tudo o que acontece, essa comunicação, esse intercâmbio se dá exatamente porque nós todos, né, a gente vai lá na Gênese, nós todos, né, todo o espaço, nós encarnados e desencarnados, estamos envolvidos num fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, abrangendo tudo, ele é o veículo de transmissão do nosso pensamento. Ele é muito importante nós entendermos isso. E hoje, as pesquisas da ciência, a física quântica, chamam esse fluido cósmico universal de campo. Não importa o nome, mas ele existe, todos nós estamos envolvidos. E é através desse fluido que nós emitimos pensamentos, que nós recebemos pensamentos dos nossos entes queridos. É o veículo de transmissão do nosso pensamento. Então, todos esses fatores, né, da mediunidade, como nós vamos ver aqui, a ação da prece, como é que a gente se comunica, como é que um espírito se aproxima de nós e podemos, através da mediunidade, da psicografia, tudo isso é explicado com esse entendimento básico de que nós estamos envolvidos aí nesse fluido cósmico universal. E aí nós vamos lá para a Gênese. Quem tem a Gênese pode, aí a gente só destacou alguns trechos aqui para a gente estudar, é o capítulo 14 da Gênese, que trata sobre os fluidos, né? Então, a gente destacou aqui, ó, primeiro o item 7, que fala da formação e das propriedades do perispírito. E o que vem a ser o perispírito? Nós sabemos que nós, o homem aqui, hoje, encarnados, somos constituídos de 3 partes. Nós somos o espírito, que é a inteligência, que é o ser principal. Temos aí um perispírito, que nós vamos retirar parte desse fluido cósmico universal. A gente vai retirar e parte desse fluido vai ser condensado em torno dessa inteligência, desse espírito. E aí, com esse perispírito, é possível a encarnação num corpo físico. Então, o homem, ele é composto do espírito, do perispírito e do corpo material. A morte é o processo da perda. Nós perdemos o nosso envoltório grosseiro, que é o corpo. Mas o espírito mantém o seu perispírito. E esse fenômeno aí, ele acontece tanto nós quando estamos encarnados e quando nós estamos também desencarnados, nós continuamos com esse perispírito. Então vai ser a aproximação, o acasalamento ali de fluidos, de combinação desse perispírito do encarnado com o desencarnado, que vai propiciar o processo, por exemplo, da mediunidade. Então é importante a gente entender isso. É um entendimento básico que explica muitas coisas. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que o corpo carnal tem igualmente seu princípio nesse mesmo fluido transformado e condensado em matéria tangível. Então, esse fluido cósmico universal, ele é o elemento básico, é a matéria básica primitiva. É dele que nós vamos tirar essa parte mais etérea, mais sutil para formar o perispírito, e é também dele que se tira a matéria para formar o corpo grosseiro. São várias etapas, né? Esse fluido cósmico universal tem hora que está mais etéreo, tem hora que é mais grosseiro. É ele que dá origem à matéria, que é tudo o que nós conhecemos. Os espíritos extraem seu perispírito do ambiente onde se encontram, o que quer dizer que esse envoltório é formado dos fluidos ambientais.
Daí resulta que os elementos constitutivos do perispírito devem variar segundo os mundos. E nós sabemos, nós estamos aqui numa constituição física, nessa constituição física, com os 5 sentidos, porque isso é próprio e adequado ao planeta que nós estamos encarnados, que é o planeta Terra. É claro que nós espíritos, ou outros espíritos que venham a reencarnar em outros mundos, eles vão retirar desse outro mundo a matéria para formar o seu perispírito e para formar o seu corpo. Então, há uma variação enorme do que nós conhecemos de matéria. Nós estamos longe de conhecer todos esses estágios dessa matéria elementar primitiva. Cada globo, cada encarnação nossa em um determinado mundo, nós vamos tirando aí de cada globo a nossa matéria para constituir. Porque o perispírito, como nós vamos ver aqui, ele é semimaterial, ele não é totalmente material. Ele precisa ser semimaterial porque ele serve ao espírito e também serve ao corpo. É um elemento de ligação. Sem o perispírito, nós, essência, espíritos, inteligências, não poderíamos atuar sobre a matéria e nem a matéria exercer influência sobre o espírito, como nós sabemos muito bem. E aí, continuando aqui no item 14, é porque esse capítulo é muito importante estudar, ele é bem extenso, nós vamos tirando assim, alguns trechos para a gente poder entender como se dá essa intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas e fotografia do pensamento. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não que os manipulem como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Então, olha que beleza isso aqui, que responsabilidade. Ó. O pensamento e a vontade. Imagine quando nós formos superiores, já fomos espíritos melhorados, e nós exercitarmos essas duas forças aqui, ó, do pensamento e da vontade. Nossa, nós vamos realmente, é como Jesus falava, vós sois deuses, né? Nós temos capacidades, muitas potencialidades, só com essas duas coisas aqui, ó, o pensamento e a vontade. Para a gente ver a força que tem realmente o nosso pensamento, mas como nós ainda estamos longe, porque nós usamos muito pouco da nossa vontade. Nós não somos homens, né, de boa vontade, nós temos pouquíssima vontade, pouquíssima, quase nada. Né? E o nosso pensamento ainda é muito voltado, né, nós estamos ainda muito perto aí da nossa origem animal, os nossos pensamentos ainda são muito voltados para a matéria.